fosse uma igreja como a de Corinto, seria uma igreja que estava sendo corrigida, porque tudo estava fora do lugar. A mulher estava fora do lugar, os dons estavam fora de lugar e precisava de colocar em ordem. Mas não estamos falando agora de uma igreja que precisa colocar em ordem, mas que está em ordem para ouvir as coisas mais profundas de Deus. Então, a igreja efesiana é uma igreja que podia ouvir mensagens de eleição, como predestinação, e nos predestinou. Não podia falar para qualquer igreja esse tipo de mensagem. No capítulo 3 de Efésios diz: pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então Paulo já estava claro que antes não tinha sido revelado estes mistérios. E quais mistérios? O que Paulo ainda estava ensinando, não é o que João viu na ilha de Patmos, que o que João viu na ilha de Patmos era o irmão Branham que ia ensinar. Mas aqui o que Paulo está dizendo é o que os profetas antes viram e agora estava sendo ensinado pelos apóstolos. E você vê que a Bíblia, ela tem tudo que você precisa, desde o princípio até o fim da existência. E você não pode parar apenas na correção ou apenas na doutrina, mas nós temos que prosseguir para mostrar que verdadeiramente nós não somos como meninos agitados por todo vento de doutrina. Tem pessoas que ela se agita, apareceu uma doutrina, ela fica agitada porque ela não tem segurança, ela não tem revelação. E por não ter revelação, então ela acaba ficando agitada de um lado para o outro, sem segurança. Mas nós queremos falar para uma igreja que já tem revelação. Acho que um povo como nós, que temos crido na mensagem do irmão Branham, se não temos revelação, nenhuma igreja mais terá. Agora, não é crer na mensagem do irmão Branham nos primeiros rudimentos, mas crer na mensagem como ele ensinou, doutrinou, como ele veio dando a sua doutrina depois dos selos. Você tem antes dos selos uma restauração daquilo que foi perdido durante as 7 eras da igreja e que ninguém podia dar senão Elias, restaurando. O período da reforma foi Lutero, Wesley e Pentecostes, mas o período da restauração foi no tempo do irmão Branham. E muitas pessoas hoje estão tropeçando, e são pessoas antigas, são pessoas que já conhecem a mensagem, estudam a mensagem, pode falar até muita coisa de cor da mensagem, mas elas estão jogadas para um lado e para o outro, com doutrina, como que o irmão Branham disse e aquilo não aconteceu. Eu quero tirar apenas um ponto disso aqui para mostrar para vocês que irmão Branham é quem diz na era de Filadélfia 50. A 7ª era, uma era muito curta, só isso aqui. A 7ª era, uma era muito curta. Como nós já estamos, se fosse contar desde o início da era de Laodiceia até agora, nós já estamos quase alcançando as eras menores de idade, né? E as pessoas ficam preocupadas com isso, até achando que o que o irmão Branham falou não cumpriu. Olha, para vocês verem quanto é bom a revelação.
a sétima era, uma era muito curta. Sabe por que eles acham que irmão Brana disse e não cumpriu? É porque eles estão na era de Laodiceia até hoje. Eles esquecem que a era de Laodiceia, ela foi cortada no período dos 7 selos, para que entrasse a era do profeta, do Filho do Homem, a era da noiva. Por isso, não estamos em Laodiceia, estamos fora. O movimento aí é de Laodiceia, direito dos povos, mas nós estamos aqui fora do direito dos povos, estamos dando direito à palavra. Então você vê como as pessoas pecam e não são pessoas que estão começando, principiantes da mensagem, não. São pessoas antigas que elas pensam que a era não acabou, então o irmão Brana diz que a era seria curta, e por ser curta, ela já tinha que ter acabado. Mas eles não viram ela acabar, eles ainda pregam a era de Laodiceia, como o irmão Brana pregou, que vai até o rapto. Mas quando o irmão Brana diz que a era termina para poder revelar os selos, e para revelar os selos, aí entra o ministério do Filho do Homem. Outra vez, como entrou lá atrás, o ministério de Jesus Cristo, o Filho do Homem. Aqui, outra vez, Jesus Cristo, o Filho do Homem, com o seu ministério no profeta. Já não era a pessoa de Jesus Cristo, homem. Agora era o ministério da pessoa de Jesus Cristo, Filho do Homem, no outro homem. Então, eles não vendo isso, eles ficam na sétima era e duvidando até que o irmão Brana falou e não cumpriu. Agora, para mim, a era foi curta, certo? A era de Laodiceia, ela começou no início do século XX e ela durou 63 anos, que foi exatamente quando a era terminou na abertura da palavra, na revelação dos 7 selos, que o irmão Brana mostra através desta revelação dos selos. Se você deixar a revelação dos selos de lado, você prossegue na era de Laodiceia, na primeira e segunda etapa, e não fica entendendo nada e até duvidando que o irmão Brana disse e não cumpriu. Mas você tem que notar isto, que a era de Laodiceia, ela terminou para nós em 63, e ali começou a era do Filho do Homem. Agora, você procura nas mensagens do profeta, estou falando para um povo que crê no profeta, procure nas mensagens do profeta e veja se a era do Filho do Homem era dentro de Laodiceia. Irmão Brana diz que ao terminar a era de Laodiceia, então entraria a mensagem do Filho do Homem. Hoje tem se cumprido essa escritura 108, você pode ler a festa das trombetas, 205, 206, e outras mensagens, onde o irmão Brana diz, ao terminar a era de Laodiceia. Então aí entra a era do Filho do Homem. O Filho do Homem era Cristo no profeta. Isso mostra que o povo da mensagem estão tão infantil na mensagem, que eles não viram a era terminar, e agora quando está passando quase 60 anos, eles estão preocupados e achando que não cumpriu o que o irmão Brana disse. Então eu quero defender a mensagem do profeta através da própria mensagem do profeta. A era de Laodiceia terminou em 63 para os selos serem revelados. Se você quiser claramente a data, é 28 de fevereiro de 1963. Quando termina a era, para começar logo em abril, em março, me perdoe, ele entra revelando os 7 selos. Então a era tinha terminado. Aí começou outro ministério, não outra era segundo que você conhece, só tem 7 eras. Aí alguém diz, mas será a 8ª? O irmão Brana colocou vários nomes, vou citar aí uns 2, 3. Era da noiva, era do Filho do Homem, era de ouro, era abraamita, e assim por diante. Ele tem citado várias eras, posto vários nomes numa era só. É onde estava acontecimento da abertura
da palavra da revelação dos selos. Para aqueles que não crêem na revelação dos selos, isso aqui que o irmão Branham diz, a sétima era uma era muito curta. Se ela não acabou ainda, ela não é curta, certo? Ela já passou de 100 anos, se ela não acabou. Então, ela tinha acabado lá atrás. Outra referência que eu quero deixar para vocês, que não tem crido na vinda de Jesus Cristo como Filho do Homem, que foi tudo no mesmo dia, 28 de fevereiro de 1963, certo? Eu quero deixar para vocês isso daí também, porque em Mateus capítulo 24, verso 30, 32 em diante, você vai ver o Senhor Jesus avisando que não passaria esta geração sem que acontecesse estas coisas, desta vinda do Filho do Homem. Então, não ia passar esta geração. Agora, Jesus não falou que geração era. Você tem que esperar a geração que viu a figueira brotar. A figueira brotar é Israel voltando para sua pátria. Todo crente sabe disso. Então foi ali que a figueira brotou, 1948. Com mais 40 anos, que é uma geração, veio ou não veio o Senhor? Se não veio, até a Bíblia estaria errada. Entende? Se não veio até a Bíblia, porque não passará esta geração. E uma geração, o profeta diz que uma geração na Bíblia é 40 anos. Não adianta você querer colocar uma geração dispensacional. Não é? É a geração conforme o irmão Brana pregou. Uma geração na Bíblia é 40 anos. Então, ali veio o Senhor, se manifestou naquela nuvem que ninguém tomava conhecimento daquilo, só tiraram foto, mas não sabia o que era, até que foi revelado ao profeta aquela manifestação, que ele estava naquela nuvem também. Isso é o irmão Brana que diz, e que quando a nuvem desapareceu, ele, o irmão Fred Sotman e outro irmão estava ali quando a nuvem subiu. Aí tem uns crentes da mensagem que diz que o irmão Brana não estava lá. E o irmão Brana dizendo que estava lá, certo? 83, alimentos espirituais, seu devido tempo, e na outra tradução, você procura, não sei se é 86, outra tradução. Mas é que o irmão Brana diz, 3 testemunhas. Ele, o irmão Fred Sotman e um outro irmão, que me esqueço o nome dele agora. Eles estavam os 3 presentes. Quando a nuvem subiu. Ele estava falando exatamente dessa data. E aí vem os crentes no irmão Brana dizer que a data é 8 de março de 63. Eles não têm nada na ciência para provar que é 8 de março. A prova que o irmão Brana teve, ele diz que a ciência conheceria primeiro as coisas de Deus do que os pregadores. Isso é o que o irmão Brana diz. E é uma realidade, que a ciência foi, fotografou, viu que algo sobrenatural, não sabiam explicar o que era aquilo, mas o profeta veio e explicou para nós e disse que ele estava naquela nuvem. Isto é o importante. Agora, crentes da mensagem ainda duvidar disso. Nós estamos no tempo da era efesiana, não na igreja de Corinto, que precisa apanhar. Você está andando fora, vestindo fora da Bíblia, fora do que Deus quer. Você está usando coisas que Deus não gosta. E aí você precisa ser corrigido. Uma igreja que precisa ainda de correção. Eu acho que nós, irmãos, chega a idade que nós estamos, se nós precisamos ainda que alguém nos corrija em algo, nós não estamos bem. Porque o tempo de experiência que você tem leva à maturidade. Quando você já tem de 21 a 28 anos, você chegou ao tempo da maturidade, emancipação e maturidade. Aí pronto, você sabe o que você quer. Por isso seria bom eu ficar quieto. Me perdoe, que eu achei que tem coisas que a gente vai falar e pode tocar nas pessoas, certo? Então, quase que eu falo outra vez.
Mas vamos deixar a coisa quieta. É por causa da idade. A idade não tem maturidade. O cérebro não está maduro. Estou falando, não tem jeito não. E aí você pode chegar a um ponto de achar, fiz uma escolha errada. Agora nós, depois de 28 anos que fizemos nossa escolha, aí se falar que nós fizemos escolha errada, quer dizer, nós nunca fomos maduros. Agora as pessoas novas é que é perigoso já achar que chegar a um certo ponto na vida, tem muitos casamentos que é destroçado, quando chega um ponto na vida, uma idade que o rapaz casei muito novo, a moça diz, casei muito novo, não aproveitei nada da vida. E aí vai querer aproveitar, quer dizer, sem juízo, sem formação cerebral, sem capacidade para casar, mas foi a um casamento. Esse é o problema. Então, muitas pessoas acham que elas estão emancipadas em Deus, que elas já estão maduras em Deus. Elas não conhecem nem o nome do Pai. E são os pentecostais. Muitos na mensagem achando que eles têm tudo, eles sabem a mensagem de cor, melhor do que eu, porque eu já ando esquecido demais, já estou velho, e eu tenho que ter as coisas escritas para me lembrar. Agora eles sabem de tudo, guardam tudo, e imaturos na doutrina da mensagem. Eu nunca diria que irmão Brana errou. Eu nunca diria. Não sou capaz de dizer que o irmão Brana errou, porque diz que a era de Laodiceia era uma era curta. É curta, mas eu sei que ela acabou em 63. Então era curta mesmo, teve uma era que durou menos de 60 anos. Entende? Então, chegou esta era de Laodiceia, que ela durou menos de 60 anos. Isso é verdade. Mas as pessoas tropeçam nisso daqui. Bom, eu pensei em ler aqui a mensagem do irmão Brana, para vocês com respeito à era efesiana, mas tem que tocar nessas partes de amadurecimento, que nós precisamos ser pessoas maduras. Quem é maduro é responsável. Eu com 12 anos, meu pai perguntava as coisas para mim, entende? E eu já sabia responder, coisa de adulto. Agora, o que hoje ele sabe responder de adulto é sexo. Se você perguntar para ele, sabe. Mas que, se ele sabe perguntar alguma coisa que é profundo, é do ser humano, é da escola. Eu aprendi com meu pai coisa que eu não conseguia aprender nem na escola. Fazer conta de terreno, saber quantos litros de terra tem um alqueire e assim por diante. Meus irmãos, é uma loucura, você vai aprender com quem trabalhou lá. Você não aprende isso nem na escola, é difícil. Mas ali a gente aprendia uma braça, já está falando, né? 2,20 m. Aí a gente precisava aprender. Meu pai chegava em casa e dizia, hoje eu arranquei 1 litro. Eu falei, mas o senhor não fez nada. Que 1 litro eu falei no fundo do quintal e cavou que uma latinha. 1 litro é 22 por 22 quadrado. Entende? São coisas que não é fácil você aprender. Eu aprendi a fazer conta que não aprendi na escola. Com meu pai indouto. Então acho que um indouto ensinar para um que não sabe nada, ele diz, vocês sabiam fazer mesmo. Mas é que ninguém conseguia fazer aquilo, porque era estudado de outra forma. Aí você tem que tomar a pessoa do trabalho braçal, que entende do artigo, para aquilo ali. Então você tem que tomar a pessoa que entende de casamento, uma moça que sabe para que vou casar. Eu não quero só aparecer, eu não quero só vestir de noiva, eu não quero só ter festa, eu não quero ir só para Paris, né? Mas que saiba mais coisas. Um rapaz que não pense só em sexo, se você pensar, você vai ficar decepcionado na hora que você casar. Você vai ficar decepcionado. Então, que não pense só nisto. Que você possa pensar em ter um lar, que família não é marido e mulher. Quando você está marido e mulher, ainda não é família, é um casal. Família é quando se gera, produz alguém.
Então aí vai ter que ter um filho para poder começar. Começou uma família, começou uma geração. É o que nós todos precisamos aprender. E se não aprendemos as mínimas coisas, como vão aprender as máximas? O irmão Brana, eles diziam para o irmão Brana, o povo crê que você é profeta, você deveria ensinar para as mulheres como receber os dons e não ficar gritando contra elas com respeito ao cabelo e roupa. Você tem que ensinar elas como receber o Espírito Santo. O irmão Brana diz, como eu vou ensinar álgebra, que é matemática, para quem não sabe o ABC? A questão é esta, que as pessoas, elas querem um ensinamento profundo quando elas não sabem o mínimo. Elas querem o máximo, como não tem o mínimo ainda. E precisam aprender. Isso vai, na experiência, na vida do dia a dia, você vai aprendendo. Tem muitas pessoas que têm experiência de vida, que nunca estudou, mas que ela tem prática. Outros têm teoria, mas aquele que tem prática é outros 500. Quem tem prática naquilo que faz, sabe do que está fazendo. Então, o crente, a maioria das vezes, ele é um crente que vive pela letra, ele não tem revelação. Ele não tem revelação, ele não tem prática da palavra, ele tem apenas teoria. Isso não vai adiantar, isso passa. Mas a palavra permanece. Então, eu vendo isso daqui, eu estava ouvindo um irmão que ele era lá de trás, e teve um pensamento desse, que quando você empresta a boca para falar nessas coisas, porque você crê daquele jeito, certo? Emprestou a boca para falar nisso, para falar, como o irmão Brana diz, a igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e só desce no capítulo 19. Eles tropeçam nisso. Por que eles tropeçam? Porque não tem a revelação que a era terminou. Tem que começar no ABC. Se eles entendessem o ABC, aí eles saberiam, a igreja sobe na revelação. Capítulo 4... é subir na revelação, não é já estar no céu, não. É um rapto que você tem aqui na terra, através da revelação. Oh, mas não foi explicado isso. Quem tem revelação sabe o que é isto. Por quê? Quem foi que pregou o capítulo 4 de Apocalipse? Capítulo 5 de Apocalipse? Capítulo 6, 7 de Apocalipse? Capítulo 8, capítulo 9... Quem foi que cumpriu o capítulo 10 de Apocalipse? Foi Brana. Então, por que ele disse que a igreja sobe no capítulo 4? Não quer dizer que ela vai para o céu e não fica sabendo nada daquilo. Isso mostra que como João subiu no capítulo 4 de Apocalipse, para poder ver o que aconteceu, o que estava acontecendo e o que ia acontecer, assim a igreja, o crente verdadeiro, que o irmão Brana disse que João é o tipo do crente verdadeiro. Então, o crente verdadeiro hoje, ele sobe em Apocalipse 4, aí ele sabe, quem foi que pregou Apocalipse 4? Os 4 animais. Quem foi que deu o nome para eles, que mostrou que ele era, quando é que aconteceu? O capítulo 5, a brecha entre os selos e as eras. O capítulo 6, os selos. E aí vem o 7, até no 8 você vê, está ainda o 7º selo. A pessoa não entende, porque o irmão Brana pregou a festa das trombetas, capítulo 9 de Apocalipse. Mas ele falou que a igreja sobe no capítulo 4. Quer dizer, a igreja sobe, não ficaria sabendo nada daquilo se ela fosse direto no rapto. Ela tem que subir na estatura, ela tem que subir na revelação. E é o que muitos crentes não têm subido, por isso eles não sabem. Se o irmão Brana subiu, só ele sabe. Se você não subir, você não sabe. Você só sabe sobre estas coisas quando você subir, como o profeta subiu. Por isso, ele subiu, mas eu também subi. Você deve subir, ali também no capítulo 4. Aí você olha para trás, sabe que foi as eras, você olha o tempo que você vive, que é o tempo da palavra da noiva, e você olha para frente, que ainda há esta revelação para
preparar toda essa noiva, que precisávamos do capítulo 10 de Apocalipse, para o 7º anjo receber a mensagem do anjo forte, comer esse livrinho e logo passar para nós também como noiva. Se só a irmã Brana comeu, não adianta nada. Esse é o problema que aconteceu com o povo da mensagem até o ano 2000. Só a irmã Brana tinha comido. Só o irmão Brana sabia. Mas de 2000 para cá não foi só o irmão Brana que comeu. Eu também comi, você também comeu. Se não comemos, não ficamos sabendo. Mas se comemos, valorizamos o alimento que nós comemos. Amém? Então isso é formar uma igreja efesiana, uma igreja de revelação, uma igreja madura. Não uma igreja de Corinto. É boa a igreja de Corinto, porque ela tem que apanhar para me ensinar. Se eu puder viver sem apanhar, que eu vá bem, certo? Viver sem apanhar. Mas agora é tempo da era efesiana, não era laodiceana. Oh, meus irmãos, vocês conhecem a mensagem. É o irmão Brana que fala sobre isso daqui. Eu apenas leio, porque eu tenho que comer e repetir para você esta mensagem do próprio profeta. Se eu não puder repetir isso da forma correta para você, como esta era efesiana, o que ela tem feito por nós, o que Deus tem dado para todos nós através desta era efesiana, nós não poderemos ter o alicerce que nós temos hoje. Se nós temos, é unicamente por isso. Amém? Amém. Eu virei a página aqui, parece que eu me perdi da igreja que eu estava olhando aqui para você. Até essa igreja que ele fala que é uma igreja de pedra de coroa, me desculpe, que eu tirei a marcação aqui e nem vi que parágrafo que é este para me ler para vocês. E falando dos dias da verdadeira igreja, esta era efesiana, que é uma era de ensinamento. Se você tem esta era para nós podermos viver, não vamos viver naquela era passada. Se você aprende, como o irmão Brano disse, tem um peixinho que ele é do fundo do mar. Ele só detecta as coisas através do seu pequeno focinho, que fica conhecendo as coisas, mas ele é do fundo do mar. Se ele subir aqui na flor da água, ele explode, porque ele é do fundo do mar. Mas cada um de nós, o irmão Brando diz assim, se você fosse um peixinho, você só ficaria lá. Mas você não quer ser aquele peixinho, porque ele fica só no fundo do mar. Você encontra coisas maiores aqui em cima que você pode ver, que você pode fazer, do que aquele peixinho que só conhece pelo seu focinho fosforescente, que faz ele conhecer essas coisas lá embaixo. Mas nós subimos aqui nós vemos a coisa mais real. Você pode ver que agora, conforme você está olhando, você me vê mais real do que os irmãos que me vê pela internet. Os irmãos que estão me vendo pela internet estão me vendo, mas não é a realidade. A realidade é vocês me verem aqui. Seus olhos estão direcionados ao meu. Então vocês estão me vendo. E é uma melhor dimensão, essa dimensão nossa aqui. O irmão Brana chamou essa outra dimensão da televisão, do rádio, e vamos colocar da internet hoje, né? Que isso daí veio depois do irmão Brana, tempo da internet. Isso daqui é a quarta dimensão. Muitas vezes acha bonito na quarta dimensão, mas você tem que vir para a dimensão real. Talvez você ache aquela moça bonita na quarta dimensão, você acha aquele rapaz bonito na quarta dimensão. Você está vendo ele pela televisão, por foto, e foto você já viu, vai lá no Photoshop e tira as manchas que você tem na cara, né?
Ele faz uma carinha bonita, aí depois no dia que a pessoa te vê, eu não sabia que você era tão manchado desse jeito. Não é defeito ter mancha, mas é que a pessoa, ela pode trabalhar numa foto e fazer dela uma coisa que você não é. Entende? Muitos crentes gostam disso, de se ver como não é. E a verdadeira imagem é aquela que você é. Mostra o que você é. Amém? Se nós somos isto, será o suficiente para nós olharmos e vermos, olha, esta igreja, o que ela tem recebido, o que ela tem alcançado da parte de Deus, toda esta revelação que ela tem, porque ela recebeu uma mensagem que a fez desse jeito, porque esse moço, essa moça está neste patamar de inteligência, de capacidade para responder, para formar lar. É porque foi formado dentro de um lar que tem capacidade para mostrar realidade, mostrar realidade. Saber que nós temos luta, que tem problema. Ninguém vai casar pensando, não vou ter problema. Você vai ficar decepcionado na vida, certo? Então, a irmã Brana diz, nos tem sido prometido, de acordo com Malaquias 4, Apocalipse 10, Lucas 17:30, que tem que vir uma igreja efesiana. Uma igreja efesiana tem que vir. Como tem que vir se nós só temos a igreja de Paulo e agora Laodiceia? É porque nesse tempo de Laodiceia viria um profeta que converteria nossos corações para ser igual à igreja efesiana, lá do tempo de Paulo, que podia ensinar grandes coisas, podia ensinar para aquela igreja o que não podia ensinar para outras. Mas era uma igreja que tinha conhecimento e revelação da palavra. Nos tem sido prometido que todos estes fios soltos durante as eras, fios soltos são aquelas coisas que não pôde ser explicada durante 7 eras, um espaço de 2 milênios. Nada se pode acrescentar. Apocalipse 22 diz, encontramos que Lutero não pôde chegar a isso. Quer dizer, não pôde chegar à era luterana, à era efesiana, ele era da era luterana. Ele não pôde chegar à era efesiana. Ele foi da era da justificação. E a era efesiana, ela está acima de Laodiceia. É depois da 7ª era, depois de Laodiceia, quando a igreja deixa Laodiceia, é exatamente aí que ela é convertida pelo ministério do Elias, converte nossos corações aos corações de nossos pais pentecostais, o qual Paulo é o primeiro mensageiro na era de Éfeso. Lá atrás, já começa lá atrás. Porém, agora nos últimos dias, nos tem dado a entender que saberíamos o que era, o que não soubemos durante as eras. Ninguém soube o nome dos mensageiros durante as eras, qual a mensagem que foi dada durante as eras. Sabia que estava aqui em Apocalipse, mas não sabia quem foi que pregou esta mensagem. Lá atrás, durante as eras, ninguém sabia, mas agora nós já sabemos. Por quê? Porque veio um mensageiro depois de Laodiceia, que venceu a Laodiceia. Ele é aquele que vencer, sentar-se comigo no meu trono, que é posição de responsabilidade, de entendimento, de revelação. Trono não é a cadeira. Assentará comigo no meu trono, assim como eu assentei com meu Pai no seu trono. Então, nós temos um que tem estado assentado com Cristo em seu trono, como Cristo assentou com o Pai em seu trono. Então nós temos um que pode informar, a palavra é correta. Você não deve, de maneira alguma, ter dúvida. Você tem que dizer assim, eu duvido das minhas dúvidas, certo? Eu não creio nas minhas dúvidas, eu duvido das minhas dúvidas, porque se a minha dúvida é que a era não terminou, eu duvido dela.
porque a era terminou para começar a era efesiana. Há uma igreja efesiana, e uma igreja efesiana não pode ser dentro de Laodiceia. Ele diz, a palavra de Deus tem que ser desenrolada nesta era de Laodiceia. Foi desenrolada para mostrar para você o que é depois de Laodiceia, porque nós estamos acima no capítulo 4 de Apocalipse. Sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que foram antes destas e as depois destas. Mais um pouquinho, tenham paciência que eu já estou terminando minha leitura. Porém viria uma era efesiana sobre isto. Vou repetir. Porém, agora nos últimos dias, nos tem dado a entender que saberíamos o que era, porque viria uma era efesiana sobre isto. Quer dizer, se vem o profeta Elias, te converte aqui, dos corações dos filhos aos pais de Pentecostes, os pais estavam na era efesiana. Então tem que vir uma era efesiana, com a mesma doutrina que Paulo teve, e depois mais aquilo que Paulo não pôde ensinar no seu dia, porque foi dado no Apocalipse e seria ensinado nos dias da voz do sétimo anjo, e que não pôde ser dado através de Lutero, de Wesley, de Pentecostais, mas tinha que ser dado em Apocalipse 10, de 1 a 7, nos dias da voz do sétimo anjo. Amém? Ele diz, porque viria uma era efesiana sobre isso. Estamos aqui. Os efésios estão aqui. Era efesiana, não era laodiceana, de direito dos povos. Era efesiana, que tem capacidade de conhecer as coisas espirituais de Deus. Os efésios estão aqui. E a coisa que se põe o poente entre as denominação e a terra de glória. Estamos agora nos Efésios, saindo de e entrando a. Você saindo de Laodiceia e entrando a era efesiana, saindo de e entrando a. Você sai daquilo que você tinha, daquele conhecimento que você tinha, da era que você vivia, mas agora você está vivendo numa outra era. A revelação, guarde bem, a revelação dos selos não foi dado dentro da era de Laodiceia. Leia o primeiro selo, leia a brecha e o primeiro selo, só para você entender. Nos primeiros parágrafos, você vai entender, até o parágrafo 100, 105, já dá para você entender essas coisas. Então, essa mensagem da era efesiana é acima da era laodiceana. Você diz, mas não tem mais era. Essa é a era da noiva. Por isso você chega ao pescoço da pirâmide, irmão Branham diz que ali é onde está o ministério do Filho do Homem. E o ministério do Filho do Homem estava revelado em carne em William Branham. Exatamente ali. Aí você sobe mais, vai à pedra de coroa, onde o irmão Branham estava. Onde o irmão Branham foi levado naquela pedra de coroa. Ele foi levado lá. E se você não for levado lá por revelação, você nunca entenderá. Se você acompanhar esses incrédulos, que nunca estiveram na pedra de coroa, que sempre estiveram em Laodiceia, nunca puderam ver nem o ministério do Filho do Homem, muito menos verão a pedra de coroa, que foi o ministério do profeta, quando ele recebeu os selos. Foi a vinda do Senhor sobre o seu profeta. O sétimo selo, diz a mensagem do profeta, o traz de novo à terra. O sétimo selo. Olha na mensagem, quem era o sétimo selo? Irmão Branham mostrou que aquele sétimo anjo da constelação era o que tinha o sétimo selo. Voou para mim, diz ele. Então quem tinha o sétimo selo era o irmão Branham. E o irmão Branham trouxe Cristo de novo à terra. Amém. Estamos agora nos Efésios. É outra era dos Efésios. Paradoxo, janeiro de 1965. Último parágrafo. O profeta diz que haveria uma chuva temporã e tardia. E na chuva tardia entrariam ambas as chuvas.
A temporã e a tardia. A temporã é a chuva que vem antes do tempo, você sabe. Vem uma chuva antes do tempo. Aí tem uma chuva tardia, que ela vem lá perto da colheita. Essa é uma chuva tardia. Quando já o grão está quase para amadurecer, vem uma chuva. Aquela é exatamente a tardia, quer dizer, chuva de amadurecimento. Isso já tem vindo sobre a igreja, mas a igreja não tem participado dessa chuva, porque esta chuva veio juntas para nós, diz o irmão Brana. Essas duas chuvas vieram juntas, ele diz aqui, ó, a chuva temporã e a chuva tardia. Uma igreja universal que varrerá o mundo de um lado ao outro. Agora, se você pensa em igreja universal que varrerá o mundo, você pensa numa grande igreja. A igreja dos dias de Noé tinha 8 pessoas. Dos dias de Jesus tinha meia dúzia. Dos dias dos apóstolos tinha 120 até 500 pessoas. Esse era o tamanho da igreja. Nos dias do irmão Brana também tinha pouca gente na igreja que cria na mensagem do profeta. Cura divina tinha milhares de pessoas que criam no irmão Brana, como tinha milhares de pessoas que creram em Jesus. Mas quando Jesus trouxe a doutrina, a coisa mudou. O dia que Jesus falou, irmão Brana, que diz assim, quando ele diz, eu e meu pai somos um, aquilo ali tirou toda a popularidade de Jesus, e os outros diziam, não te falei que ele era demônio? Não te falei que ele tem espírito mau? Porque eles não entenderam a mensagem, e ele e o pai eram o mesmo, o pai estava nele fazendo as obras. Ele era o corpo que revelava o pai é espírito, você não vê, mas olha no filho, quem me vê a mim, vê o pai. Amém. Agora isso é maturidade cristã. Agora você fica olhando em 3 lá no céu, você não tem maturidade. Você tem infantilidade. Te ensinaram 3 pessoas da Trindade totalmente errado. Foi que te ensinaram e desde criança você aprendeu isso e você está velha hoje com essas coisas na cabeça, esse aprendizado lá de trás que te ensinaram errado. Você tem que cortar esse tipo de ensinamento e ir na Bíblia e ver que existe um só Deus e esse Deus tem um só nome, Senhor Jesus Cristo. Um só Deus, por isso você tem que ser batizado, Atos 2:38, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Daniel disse que naquele dia o povo que conhece a Deus faria proezas. A primeira coisa que a gente pensa, vou fazer proeza, eu vou curar todo enfermo, vou ressuscitar todo morto, não vou deixar ninguém doente. E totalmente errado. Você pode crer na cura divina, você tem que saber que cada vez que Deus manifesta uma mensagem, como manifestou Noé, como manifestou Moisés, como manifestou Cristo, como manifestou Paulo, como manifestou Brana, e agora o que você crê da terceira puxada, que o irmão Brana não podia dizer a ninguém, e você chegou a ver isso depois de 50 anos, 40 anos. Você chegou a ver isso, e tem gente que já faz quase 60 anos e ainda não viu isso, mas você chegou a ver até os 40 anos essa mensagem. Isso é o suficiente para você fazer proeza, grandes coisas e mostrar, isso é verdade. É uma pessoa como eu, como você, que não tem estudo suficiente, que pode tomar esta palavra e mostrar, porque a era de Laodiceia é curta, porque ela durou só até 63. Vocês que creem que ela vai durar até o arrebatamento, isso aí é a era de vocês, é o direito de vocês, mas quando Deus veio, cortou aquela era através da revelação da palavra, da vinda do Senhor, para cumprir também que o Senhor viria dentro daquela geração, não passaria aquela geração, 48 mais 40 é uma geração, daria 88. Jesus Cristo veio em 63. Essa é a manifestação, essa é uma proeza, irmão. Pregar, alguém disse, é uma loucura, então é uma proeza. Pregar que Cristo tem novo nome, que HM faz parte do nome de Deus, que o irmão Brana foi quem pregou. Abraão restaurado, 45. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Ele que mostrou, falou claro para o irmão Liveio. Diz, você sabe o que significa Bran? Perfeito, perfeição. Está mostrando para nós o que temos que aprender na maturidade.
Não tente ensinar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. O Deus Todo-Poderoso falou para o irmão Brana, ele querendo ensinar aquelas coisas para o povo pentecostal. Não tente, eles são criança, isso daí é sobrenatural, eles são bebês pentecostais. E tem hora que você vai querer explicar que a era terminou e que Deus tem novo nome, que agora você sabe que o Cordeiro saiu do trono, e se ele saiu do trono, a era da graça também terminou, para que entrasse a era do Filho do Homem. Será que não dá para entender? A era da graça teve que terminar, a era de Moisés teve que terminar para entrar a era da graça. A era da graça teve que terminar para entrar a era do Filho do Homem. São Lucas 17, 26 a 30. Tudo isso já cumpriu, e eu creio nisso. Isso é o que estamos vendo nestes dias. Olha as proezas, irmão Brana ensinando essa revelação tremenda dos selos para a igreja. E a igreja não aprende, é uma igreja menina, tem que apanhar ainda, tem que doutrinar ela, porque ela fala em língua na igreja, diante dos outros, sem interpretação. É uma igreja menina, tem muitas igrejas dessa espalhadas no nosso país, dentro da mensagem, falando em línguas sem interpretação. Paulo diz para nós ficar calado. Se não há quem interprete, ele diz, fique calado na igreja. Agora, se houver quem interpreta, fale em língua. Tem que ter um intérprete, tem que ter alguém que conheça aquele dom e passa em português para nós. Se não tiver, cale, diz São Paulo. Isso porque entrando em douto, São Paulo fala isso para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era desordenada, como muita igreja do irmão Brana é desordenada hoje. O irmão Brana ensinou ordem, mas eles são desordenados, eles colocaram os dons na frente da palavra. Eles têm que colocar os dons atrás, a palavra vai doutrinando tudo, vai te ensinando que você não pode falar em língua no meio de muita gente. Para falar tem que interpretar. Senão você vai para um cantinho e fala você e outra pessoa em língua. Aí há uma revelação daquilo, uma interpretação, marque aquilo, foi o que o irmão Brana ensinou, marque aquilo, depois examina 2 ou 3 pessoas, que são pessoas espirituais na igreja, e vê se pode passar aquilo para a igreja. Porque quando você fala em línguas e o outro interpreta, torna-se uma profecia, e se o que você falar não cumprir, você é um falso profeta dentro da igreja. Umas pessoas que creem no irmão Brana, achando que o irmão Brana foi falso, por causa disso aí, que o irmão Brana é falso porque Billy Paul já está velho e ainda não afundou Los Angeles. Graças a Deus que não afundou, sei lá se vai pegar aqui. Você já pensou nisso? Esse, não afundou, ele deveria dar graças a Deus que não afundou, porque a hora que afundar, pode pegar essa cidade litorânea todas aí, ó. Então, graças a Deus que ainda não aconteceu. Se tem que dar o rapto, eu não sei. Se o irmão Brana falou de Billy Paul ainda está aí vivo. Eu gostei da resposta que deu o irmão de Jacareí, né? Acho que é de Jacareí. Irmão Faustino, eu gostei. Ele diz, você não crê que quem morre vai para a dimensão, outra dimensão, e é novo? Irmão Brana diz que Billy Paul será novo. Então, se Billy Paul, qualquer hora que ele morrer, ele será novo. Entendeu? É isso. Que boa interpretação, não é? Que boa interpretação. Mas as pessoas querem o literal. Que Billy Paul teria que ser jovenzinho ainda para poder afundar Los Angeles. Mas Billy Paul já está com quase 90 anos. E parece que é isso. E ainda não afundou Los Angeles. E eu estou aqui ainda dando graças a Deus que ainda não afundou. Eu não estou aqui para ver afundar Los Angeles e outra coisa, não estou aqui para ver essa palavra, essa mensagem desse dia, e entregar isto para o povo que precisa conhecer essa verdade. Obrigado, Pai, por mais este momento que o Senhor nos dá de oportunidade para crer na sua palavra, para viver esta mensagem e receber, através do toque divino,
à luz da revelação que o Senhor deu para o seu profeta, e como um filho de Deus, cada um de nós subimos também onde João subiu, acima das eras, e conhecemos estas coisas porque nós estamos com o seu profeta acima das eras. Em nome do Senhor Jesus, dê a tua bênção, ilumina cada irmão, cada irmã, que cada um possa dar sua vida melhor ao Senhor, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém.